E aí, pessoal, vamos continuar nossos estudos sobre células. O professor Gessé falando aqui. Hoje vamos estudar os tipos de célula. Na aula passada, na última aula que a gente viu, estudamos como é que era uma célula, tá? Estudamos lá as suas principais partes, regiões, e que a gente vai conseguir identificar agora nos tipos de célula. A gente vai estudar basicamente 3 tipos de célula: célula animal, vegetal e bacteriana, tá bom? São as fundamentais para a gente ter um conhecimento mais aprofundado sobre as células. Então essa daqui é a célula animal, né? Ela tem essa característica, essas cores aqui são fictícias, tá bom, pessoal? Não é perfeitamente desse jeito, né? Quando você olhar no microscópio também não é assim. É para efeito de estudo, uma forma mais didática da gente olhar. O nosso livro ele traz essas cores para tu poder diferenciar melhor, tá bom? Algumas partes da célula que estão representadas aqui nesse desenho da célula animal, ela está cortada aqui ao meio, gente, ó, tá? E aí ela tem alguns componentes que a gente já conhece. Olha só, membrana plasmática. A gente estudou na aula de fundamentos aí sobre como é uma célula, que as células apresentavam membrana plasmática, é aquela que delimita do meio externo, permite a entrada de gases, tá bom? A gente estudou também que ela tinha um núcleo, olha só onde é que está o núcleo aqui, ó. Aqui no centro, tá bom? Essa região redondinha aqui, que é esférica, né? Ela está cortada aqui ao meio, tu tem aí o núcleo, a membrana aqui que recobre toda a célula. E também estudamos o citoplasma. A gente viu que a célula tem um citoplasma, também está aqui, ó, é esse líquido, esse fluido que onde fica mergulhado todos esses outros componentes. Agora, a gente tem outras partes que foram evidenciadas aqui, tá? Mas que não vai ser cobrado de vocês aí a função ainda dessas outras partes, é apenas com efeito de conhecimento, tá? Então, eu tenho aqui a mitocôndria, tá bom? Fica essa partezinha aqui, esse glóbulozinho azul que ele colocou, representa a mitocôndria, tá bom? É uma outra parte da célula animal, que ela fica aqui mergulhada no citoplasma. Tu tem o complexo golgiense também, tá? Que fica representado por toda essa estrutura aqui, ó, bem conhecida da biologia. Na mitocôndria e o complexo golgiense ainda não é do interesse da gente saber as suas funções, para que desempenho e tudo mais, tá bom? Isso é um estudo mais aprofundado, tá? A gente vai ficar com as funções apenas do núcleo, do citoplasma e da membrana plasmática que a gente viu na aula dos fundamentos de uma célula, tá bom? Aqui são apenas outros componentes para que vocês possam conhecer, analisar melhor e visualizar como é uma célula quando vocês forem se deparar com questões que ele te dá, né, várias células para que tu consiga diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. Então, a célula animal normalmente ela é esférica, assim, ó, tá? E tem basicamente esses componentes. Normalmente esses componentes também se apresentam lá na célula vegetal e até mesmo na célula bacteriana. E outros componentes não, tá bom? Perceba que ainda existe outro aqui que é a carioteca. O que é a carioteca? Olha só. Se tu for analisar, ela é essa parte aqui, ó, tá? Da célula que recobre o núcleo. Ela é uma proteção do núcleo, pessoal. Tá bom? Nem toda célula vai ter carioteca, tá bom? E isso vai ter uma importância muito grande, porque vai diferenciar os seres procariontes e os seres eucariontes. Então, a célula animal tem sim carioteca, tá? Ele fala aí, a estrutura básica da célula animal é bem semelhante à célula vegetal. No entanto, existem algumas diferenças entre elas. Então a gente vai estudar agora quais são essas diferenças entre a célula animal e a célula vegetal. A célula vegetal é essa outra aqui, ó, tá? Esquema dos componentes da célula vegetal. Você pode perceber que ela tem essas paredes, tá bom? Como se fosse um hexágono, né? E ela tem uma membrana um pouco mais espessa do que a célula animal. É como se ela tivesse uma parede a mais, reforçando a estrutura da célula vegetal, ó. Ele fala que ela tem uma parede celular adjacente, tá bom? Antes da membrana plasmática. Você pode ver, ó, que a membrana plasmática está mais interna e por fora tu tem essa parede celular, tá? Que ela é rica aí em celulose, tá? A celulose é muito conhecida de vocês. É uma célula vegetal, tem aqui a folhinha, forma as plantas. A celulose é extraída justamente dessa parede celular e ela tem uma estrutura que é usada para produzir o papel, tá bom? E também outros meios tecnológicos é utilizado.
Então, nós temos aí a parede celular e a membrana plasmática. A parede celular, ela aparece aqui na célula vegetal. Na célula animal, ela já não aparece, tu tem apenas a membrana plasmática, tá bom? Então, parede celular adjacente, tu tem apenas na célula vegetal. Tu tem aqui o cloroplasto, tá bom? Que tu também não tem na célula animal, tu vai ter apenas na célula vegetal, tá certo? Que é essa partezinha aqui, ó, esse blocozinho verde, é onde acontecem reações importantes, como a fotossíntese, pessoal, tá bom? É aqui onde acontece aí a produção de alimento e energia da célula, tá certo? A mitocôndria, que também é presente lá na célula animal, também temos aqui que é a produção de energia, processo de respiração da célula. Complexo Golgiense também tem na célula animal, assim como na vegetal. Esse vacúolo central, pessoal, ó, já é um componente novo. Ele toma boa parte do volume da célula, tá bom? Essa região que fica aqui no centro, ó, ele toma boa parte do volume da célula, tá bom? Tu tem uma parede celular, novamente, que é essa mesma parede celular que tu tem aqui embaixo, tá? Tu tem o núcleo, opa, célula vegetal tem núcleo, professor, tá aqui no centro, redondão, tá bom? Tá aqui no núcleo e temos a carioteca novamente. Então, o núcleo da célula vegetal também é protegido por uma capa que é chamada de carioteca, tá certo? Ela reverte aí o núcleo, tá bom? E toma ela como proteção. Essas cores que a gente está vendo aqui na célula vegetal também são fictícias, não é perfeitamente assim, tá? Mas quando tu analisa no microscópio, essa estrutura da célula vegetal é bem assim mesmo, tá bom? É bem hexagonalzinha, tá? Você consegue já analisar ela e ver ela dessa forma. Então foca aí, tá bom? Nesses temas, que é a carioteca, tá bom? A parede celular, que já aparece aqui na célula vegetal e não no animal. O cloroplasto, que tem na célula vegetal e não no animal, tá bom? O vacúolo central, também que toma boa parte aqui do volume da célula. Então fica ligado nessas partes. Não necessariamente tu tem que saber as funções, mas apenas aí os componentes das células por enquanto. A última célula que a gente vai estudar é a célula bacteriana, tá bom? É uma célula totalmente diferente, pessoal, da célula animal e vegetal. Primeira coisa que a gente pode perceber é que essa célula não tem núcleo, tá? A célula de uma bactéria, a bactéria ela não tem núcleo, pessoal. A gente pode estar percebendo aqui, ó, que o núcleo dela é totalmente desorganizado, olha só, tá bom? Bactérias e cianobactérias são formadas por células muito simples, tá? Essa estrutura é muito simples. O material genético, pessoal, fica mergulhado no citoplasma, já que essas células não apresentam envoltório, tá? Que no caso é a carioteca, que separa o núcleo do citoplasma. Então já anota aí, porque vocês podem se confundir com a questão do envoltório, tá? Esse envoltório aí é a própria carioteca, tá bom? Não tem a proteção, tu vê que o núcleo ele é espalhado, tá? O material genético, desculpa, ele é espalhado por todo o citoplasma, não tem aquela proteçãozinha que a gente viu nas outras células. Tem membrana plasmática, tem aí os ribossomos que também tem nas outras células, tem o citoplasma, o material genético, parede celular, tá bom? Existe aqui uma parede celular, por isso que tem bactéria que é muito resistente, porque essa parede celular às vezes é difícil de ser quebrada e você não consegue conter a questão da proliferação da bactéria, tá bom? Às vezes na forma de uma doença. Ela tem aí um flagelo, que é essa cauda, tá bom? E esses cílios, tá bom? Que ficam aqui, ó, ao redor da bactéria, certo? Então, ela não apresenta carioteca, isso é muito importante, ela não apresenta carioteca, ela não apresenta um envoltório, você tem que tomar isso como nota, ó. Não apresenta, porque quando a gente for estudar os seres eucariontes e procariontes, isso vai ser muito importante, tá bom? Nada que você não possa vir fazer uma revisão aqui na aula, analisar novamente, aconselho que vocês desenhem cada uma dessas células no seu caderno, a célula bacteriana, vai fazendo o desenho, você pode montar em casa com material reciclável uma estrutura como essa, tá bom? Uma estrutura macroscópica, lógico que isso aqui a gente vê no microscópio, né? A gente não vê olho nu, mas dá para você montar, tá? Eu sempre indico para os alunos montarem as estruturas das células com material reciclável. Eu já recebi muito material legal feito pelos alunos, tá? Então você como estudante pode explorar as suas ideias e montar estruturas como essa com materiais que você tem em casa,
tá bom? Eu tenho várias peças montadas, então espero um retorno aí de vocês com esse material. Quem conseguir fazer, manda aí para o professor, pelas redes sociais, pelos meios de comunicação, na nossa plataforma também, para que eu possa dar uma olhada. E isso vai ajudar muito no entendimento das células, nas estruturas e nos tipos de células. Revisando, a gente viu a célula animal, que forma aí, lógico, os animais, né, pessoal? As células vegetais, tá bom? Que forma aí a estrutura dos vegetais, a célula unitária dos vegetais. E aí tu tem a célula bacteriana, que forma aí as bactérias. Uma bactéria ela não tem muitas células, ela é formada por uma única célula, no caso, uma única célula como essa. Tá bom? E o núcleo dela é todo espalhado aqui, não tem uma organização como o nosso. Tá bom? O material genético, melhor dizendo, é espalhado, não tem uma comunicação como a gente. Pessoal, a gente fica por aqui, a gente estudou os 3 tipos de célula, passei uma indicação de estudo para vocês, a gente se vê na próxima aula, continuamos no estudo sobre os seres vivos, como é a reprodução, tá bom? De acordo com o tipo de célula, de acordo com o tipo de organismo, certo? Então, faça suas anotações, atenção nas atividades, fique em casa, forte abraço.